Vamos ver então como que vai ficar essa situação agora com Eric Wilson, ele que é analista internacional, sempre participa aqui do Poder Expresso. Eric, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Então a gente vê mais uma crise diplomática aí entre Venezuela e Estados Unidos, agora então com essa questão das viagens de americanos ao território venezuelano. Como que você analisa essa situação agora, neste momento, o que pode, então, a gente pode prever para o futuro entre os dois países? Muito boa tarde, Gabriela. Sim, estou aqui, na verdade, em Paramaribo, capital do Suriname, um país que fica quase ao lado da Venezuela. E eu vim de Georgetown, capital da Guiana, que realmente tem, assim, uma fronteira grande com Venezuela. E o que você vê muito aqui nos dois países, tem muito venezuelano, imigrante, pessoas que estão fugindo do desespero econômico que se encontra na Venezuela, e todos eles estão mais ou menos antecipando a queda do regime Maduro em poucos, se não poucos dias, poucas semanas ou poucos meses, ninguém sabe. Mas, de fato, esse aviso que foi dado agora pelos Estados Unidos, dizendo para todos os cidadãos americanos ou pessoas que têm residência legal nos Estados Unidos para sair imediatamente da Venezuela, acho que é a indicação mais forte ainda que assim, alguma coisa está por vir. Ou seja, lembra, Gabriela, que a gente teve esse aviso assim do dia 29 de novembro, alertando que todos os voos internacionais não deveriam assim, atravessar o espaço aéreo venezuelano. Muita gente entendeu isso assim como uma forma de não somente proteger as linhas aéreas comerciais, mas também para sinalizar para as autoridades venezuelanas de que realmente estamos assim quase à beira de ter algum tipo de ataque bélico, ou seja, sobre esse país. Ou seja, o Gerald Ford, que é a porta-aviões maior assim da frota americana, já está na área. Tem mais de 35 mil tropas, mais ou menos, espalhadas perto da Venezuela. Então, pode ser que assim, nada acontece, pode ser que tudo isso é uma demonstração de força para forçar o Maduro sair assim, sem problemas, mas ninguém sabe se estamos no precipício de algum tipo de ação militar ou isso é simplesmente uma negociação para fazer com que Maduro saia o quanto antes possível. E você acredita que há riscos para outros países também nessa situação? Bom, vamos lá. Você sabe que existe um conflito, assim, de momento, um conflito jurídico, né, de longa data entre a Guiana e Venezuela sobre o Essequibo, que é esse território disputado. Logicamente, o Brasil, assim, enquanto Lula já mostrou, assim, de certa forma, um apoio leve, vamos dizer, ao Maduro, que é um amigo de longa data, com certeza o Brasil não vai querer ficar no meio entre um conflito entre os Estados Unidos e Venezuela. Isso seria uma ideia, isso seria até tolice. Mesmo o Petro, que é um aliado ideológico, ou seja, o presidente da Colômbia, não quer se meter nessa história. Então, a Venezuela está num momento muito isolado. Claro, vai sempre poder contar com os aliados tradicionais como Nicarágua, Cuba e Bolívia, mas assim, nessa disputa eles não têm papel nenhum. Então, basicamente, a Venezuela está numa ilha. O Maduro está cada vez mais isolado, ou seja, do resto do mundo diplomático. E eu acho que só uma questão de tempo até essa situação assim, tem algum desfecho. Ou seja, eu pessoalmente eu acho que o mais provável, inclusive o Trump até sugeriu que isso foi um assunto que foi levantado na conversa telefônica que ele teve com o Maduro recentemente, de que assim, eles vão oferecer alguma maneira tranquila para o Maduro sair junto com a família para um país que ele escolhe, seja Cuba, seja um lugar no Oriente Médio, seja na Rússia. Mas eu acho que se a gente está tendo essa conversa daqui a um mês, 2 meses, eu acho que Maduro já vai fazer parte da história da Venezuela e não da atualidade. E, Eric, a gente sabe que essa situação com Trump e Venezuela não é de agora, mas a gente vê, então, ações mais fortes pedindo, então, a saída de americanos do território. O que pode, então, ter como consequência essa saída dos americanos do território venezuelano, principalmente para o povo dos Estados Unidos? Aquela pessoa que mora na Venezuela, ou que talvez queira ficar lá, que não concorde com essa decisão de Donald Trump? Bom, eles, inclusive, essa ordem disse que, de fato, se tem um americano que não pode sair, ou porque não tem condições, ou porque tem familiares que não quer deixar por trás,
ou seja, que contrate segurança pessoal, que faça estoque de medicamentos, ou seja, basicamente essa alerta, ou seja, todos os americanos, ou seja, inclusive da embaixada, já saíram há muito tempo. Eu acho que essa alerta foi mais para Maduro ouvir e menos para os americanos. Ainda tem poucos americanos ainda na Venezuela, ou seja, expatriados. Deve ter muita gente que tem uma dupla cidadania, mas, ou seja, que tem famílias venezuelanas que não vão sair. Eles colocaram esse aviso mais ou menos como ameaça. E com certeza, se houver uma ação bélica por parte dos Estados Unidos, lógico que uma coisa que sempre preocupa os americanos e são o potencial de ter reféns americanos que o regime Maduro, nesse caso, usaria como metodologia de barganha perante os Estados Unidos, ou seja, usar esses americanos como reféns para tentar conseguir algumas coisas na negociação. Mas, ou seja, os Estados Unidos foram muito claros, ou seja, os americanos têm que sair, ou seja, de todas as formas possíveis, né? E isso, de certa forma, está exacerbando esse medo que os venezuelanos têm de que talvez assim vá haver alguma ação militar no território venezuelano. E o Brasil, Eric, nessa? Porque a gente vê o Brasil se colocando à disposição como interlocutor da Venezuela, agora então Maduro pedindo a ajuda do Brasil. Como que fica o Brasil neste momento? Bom, eu acho que temos que olhar isso de dois lados. Por um lado, em termos econômicos, sabe que a razão pela qual que está por trás de tudo isso na Venezuela é por causa do petróleo, né? Então, o Brasil hoje em dia é um grande produtor a nível mundial de petróleo. E, evidentemente, a potencial da Venezuela entrar nos mercados internacionais é grande, ou seja, de afetar os preços. Os analistas já estão vendo que tem um potencial de ter muito mais petróleo do que há demanda no mundo. Então, e Venezuela voltando para o mercado, isso não vai acontecer logo, obviamente, porque houve muitos anos de falta de investimento no setor. Mas, assim, todo mundo está achando que a razão pela qual o Trump está tão interessado em ter um regime, uma política venezuelana que está muito mais favorável aos Estados Unidos, é para realmente potencializar o investimento em petróleo. O Trump está muito a favor dessa independência energética dos Estados Unidos, ou seja, contando com energia produzida ou no próprio Estados Unidos ou com aliados. E, evidentemente, a Venezuela hoje em dia não é um aliado. Então, isso pode, inclusive, afetar todo o investimento que o Brasil tem feito, ou seja, no petróleo offshore no Brasil, no pré-sal. Então, isso no lado econômico. No lado imigratório, ou seja, eu, por exemplo, passo muito tempo no estado de Roraima, em Boa Vista, eu falo bastante com o governador Denário, e ele sempre me coloca o seguinte, que o problema todo no estado como Roraima não é a pobreza ou a falta de recursos para os cidadãos brasileiros em Roraima, os romarenses, mas eles têm muitos imigrantes legais e principalmente ilegais venezuelanos fugindo. Então, o impacto, ou seja, para não somente o estado de Roraima, mas para todo o norte do Brasil, inclusive todo o Brasil, vai ser, talvez, se houver uma grande fuga de venezuelanos, muitos deles vão vir para o Brasil. O Brasil é um país cheio de oportunidades para eles, tem uma afinidade cultural, então tem uma grande fronteira, então muito porosa. Então, a potencialidade de ter imigrantes ilegais venezuelanos fugindo da Venezuela, vindo para o Brasil e tendo um impacto social nas cidades, sobretudo no norte do país, é muito grande. Do Brasil com os Estados Unidos, chegando então esses imigrantes para cá, pode afetar de alguma forma, agora que a gente então conseguiu visualizar uma questão diplomática mais certeira entre os dois países? Na verdade, assim, essas tentativas do Trump de controlar a fronteira com o México e a imigração ilegal, ou seja, isso, na verdade, isso já é uma coisa que ele vem pregando há muito tempo, de que os venezuelanos estão por trás de uma boa parte dessa imigração ilegal nos Estados Unidos. Ele está olhando para dois cartéis de drogas dentro da Venezuela, o SOIS e o Trem de Aragua, que são dois cartéis que foram designados como não somente cartéis de drogas, mas, ou seja, organizações de terrorista, que isso possibilita o exército americano assim, tomar certas ações bélicas que não seriam permitidas se fosse simplesmente um crime organizado normal. Mas, assim, é uma coisa que é interessante, né, Gabriela, porque na Flórida, vamos supor, a arquibancada venezuelana é um grupo que vota muito a favor dos republicanos, que apoia muito os políticos do Trump.
Então, esse é uma faca de dois gumes, porque os venezuelanos que já estão nos Estados Unidos apoiam os políticos do Trump, mas os venezuelanos que estão fugindo da Venezuela tendem a ser pessoas que estão pedindo asilo político e ajuda econômica. Então, é uma situação um pouco complicada, ou seja, analisar todos os venezuelanos perante os Estados Unidos como um grupo só, porque assim, depende de quem está falando. E a gente viu também o Brasil se colocando como interlocutor da Venezuela. O presidente Lula falou isso direto com Trump. Qual o impacto, então, dessa decisão dele e agora com essa imagem de Maduro pedindo ajuda dos brasileiros? Você sabe que o Lula e o Trump não são os melhores amigos, né? O Trump, na verdade, acho que ele sentiu que ele perdeu um pouco nessa última história entre as tarifas, ou seja, o Lula aguentou e finalmente houve assim, tanta repercussão na inflação americana, porque o Brasil fornece tantos assim, bens importantes para os Estados Unidos, sobretudo consumíveis como carne, café, suco de laranja, etc., que a administração do Trump, o governo Trump, teve que recuar nessas tarifas mais pesadas do Brasil. Então, isso foi visto como uma vitória para o Lula e assim, foi visto como uma coisa talvez na verdade, não tinha muito fundamento, né? Ou seja, o Trump fazer isso. Isso era mais uma função do lobby, do filho do Bolsonaro, do que qualquer outra coisa. Então, assim, mas mesmo assim, o Trump percebe que o Brasil tem um certo peso na região, com certeza, na América Latina, o Brasil é a grande, como a gente fala em inglês, a grande gorila de 800 libras. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nessa história o Trump não está levando muito em consideração as consequências e repercussões brasileiras. Ele está pensando simplesmente no que significa isso para os Estados Unidos. Então, assim, para falar assim, em português bem franco, eu acho que o papel do Brasil no processo decisório do governo americano é muito pouco. Até porque, como a gente tem falado muito, é realmente uma briga antiga, né? De poderes entre Trump e também a questão da Venezuela. Então, tem muito interesse dele. A gente acha que aqui ele está muito preocupado com o Brasil, mas ele realmente é preocupado com o que acontece nos Estados Unidos, essa questão da tarifa, tudo, que ele teve que retornar, então, com essa questão tarifária relacionada ao Brasil. Então, agora, o que a gente pode esperar para o ano que vem na sua análise, Eric, nessa situação com Venezuela e Estados Unidos? Será que é um cenário de mais conflito? Eu vou dizer o seguinte, como eu disse antes, eu estou em Paramaribo, acabei de voltar de Georgetown, e eu vou dizer o seguinte, eu falo com muitos empresários internacionais que estão investindo nesses dois países. Eles estão investindo nesses países por causa do petróleo. Guiana tem muito petróleo, Suriname vai ter petróleo entrando em 2027 e 2028. Mas, assim, se eles te falam a verdade, na verdade, os grandes investimentos que estão fazendo nesses dois países é mais para ter uma base de apoio, trazendo ativos, equipamentos, etc., prevendo já a abertura da Venezuela. Porque Venezuela, na verdade, é o chamado Eldorado, não é o grande mercado. Ou seja, se você compara, por exemplo, vamos supor, a Guiana. A Guiana tem mais ou menos, vamos supor, 20 bilhões de barris descobertos. Né? A Venezuela, nas estimativas mais conservadoras, tem 300 bilhões de barris descobertos. Claro, é um outro tipo de petróleo, um petróleo um pouco mais difícil de refinar, mas mesmo assim, ou seja, é um mercado gigantesco. Então, assim, todos os investimentos que estão acontecendo nesse norte da América do Sul está sendo feito justamente prevendo isso. Então, eu acho que a força econômica, o lobby econômico americano perante o governo Trump é muito forte para remover o Maduro, porque o Maduro não está deixando, e os Estados Unidos com as restrições que tem colocado ao longo dos últimos anos da Venezuela, não está permitindo investimento nesse país. Então, eu acho que para o ano que vem a gente consegue enxergar já uma Venezuela sem Maduro e uma Venezuela que vai ter uma troca de regime. Você vê que a mulher que teoricamente ganhou as últimas eleições, ela provavelmente vai assumir a liderança do país e ela já, inclusive, dedicou o prêmio Nobel que ela ganhou para o Donald Trump. Então, com certeza, vai haver uma aproximação muito forte entre Venezuela e os Estados Unidos. Então, no ano que vem, eu prevejo de que a grande história que a gente vai estar falando na Venezuela não vai ser mais a saída do Maduro, que já teria ido, vai ser a reconstrução do maior potencial de petrolífero no mundo, que é a Venezuela.
Eric, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo fim de semana, uma ótima semana também. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde.